Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa quarta lição, a nossa classe de adultos. Continuamos aqui o nosso quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando o livro de Ezequiel, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nossa lição de hoje trata sobre o seguinte assunto: quando se vai a glória de Deus? Texto áureo, Ezequiel 11, verso 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Verdade prática: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Olha que coisa séria isso, né? Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Nossa leitura bíblica em classe nós encontramos em Ezequiel, capítulo 9, verso 3, capítulo 10, versículo 4, versículo 18, 19, capítulo 11, verso 22 ou 25. Observe o que diz o texto bíblico. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Versículo 4 do capítulo 10. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 11, verso 22. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para uso do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Olha o que Deus mostrou ao profeta Ezequiel. Toda a glória, ou seja, toda a presença de Deus no templo, na cidade, havia saído. E o motivo desta partida, desta saída da glória de Deus, tinha sido a pecaminosidade do povo. A nossa introdução diz que a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. Ele disse, Êxodo 25 e 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O que mais me chama a atenção na Bíblia é isso. Deus querendo estar no meio do seu povo. Deus querendo estar com a humanidade. O maior problema é que o homem insiste em não atentar para essa realidade, o que lhe causa certamente grandes prejuízos. Essa presença de Deus, que o Senhor disse que estaria habitando no meio do povo, não era uma presença incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto
que havia entre Deus e o povo e Deus, havia sido violado, e posso afirmar, violado violentamente, absurdamente, diante de tudo que estava acontecendo ali dentro do templo do Senhor. Então, o objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário ali de Jerusalém. Nosso primeiro tópico, sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra primeiramente no tabernáculo no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo, lá de Jerusalém, pelo rei Salomão, e em outros momentos a gente vê essa manifestação da glória também. Bem, qual o significado de glória? O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. 1 Samuel 4, 2 Samuel 14, verso 26. A Septuaginta, que é a tradução dos 70, que traduziram o Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, emprega vários termos para glória. Entre eles a gente tem aqui doxa, que significa glória, resplendor, poder, honra, reputação, e timé, valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os cristãos, entre os crentes, usado aí como glória, esse vocábulo não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Segundo o subtópico, a glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu ali toda a casa. E da mesma forma, no culto de dedicação do templo, a gente encontra em 2 Crônicas 7, 1 e 2. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração neste templo, ou nesse templo. Mas essa promessa nunca foi uma promessa incondicional. Olha, eu prometo estar com vocês, haja o que houver, aconteça o que acontecer, vou estar com vocês. Não era desta maneira. E parece que o povo havia se esquecido disso. Havia necessidade de se guardar a aliança que havia sido feita com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Era preciso guardar os seus mandamentos. Vamos observar um texto aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 7. 2 Crônica, capítulo 7, versículo de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui nós vemos Deus falando com o povo. Mas observe que o lugar é um lugar santo, e observe que tem uma condição para isso. O povo se humilhar, orar, buscar a face de Deus, e tem outro detalhe muito importante: conversão.
é necessário se converter dos maus caminhos, porque não dá para ter um contato com Deus sem arrependimento. Não dá para ter um relacionamento com Deus sem abandonar os caminhos tortuosos. Nosso segundo tópico sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins e, aos poucos, afastou-se completamente do templo. E quarto, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Note um detalhe importante aqui, nesta partida, nesta retirada da glória de Deus. O Senhor não se retirou subitamente. O Senhor retira-se gradativamente. Observe um detalhe. Deus não tem prazer em abandonar o homem. Na verdade, somos nós que o expulsamos de perto de nós ou da vida da gente. Mas Ele mesmo, o Senhor, Ele ama a gente. O desejo de Deus era ter uma amizade, um relacionamento com a gente todos os dias. Jesus foi bem claro no finalzinho aí do Evangelho escrito por Mateus. Jesus vai falar uma coisa muito importante, quando ele diz assim, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que o desejo do Senhor é estar conosco todos os nossos dias que nós tivermos sobre a face da terra. Isso é muito importante. Primeiro subtópico, o querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou às quatro criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal do Senhor durante a peregrinação do deserto, no tabernáculo também, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Aqui está a manifestação máxima da presença de Deus entre os homens. Veja como Deus continua investindo para ter um relacionamento com a humanidade e nos restaurar a sua presença. Segundo subtópico, a retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e, aos poucos, afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4, aos 9 do mês, que corresponde a 14 de agosto de 587. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus ali no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Por que não, pastor? Deus é santo. E 2000 anos depois do seu clímax, ou seja, 2000 anos depois da manifestação mais
plena de Deus entre os homens, Deus não mudou, continua sendo santo. Nós que devemos atentar para isso e abrir mão dos prazeres carnais para que a glória de Deus continue com a gente. Mas a casa de Deus era profanada naquele tempo com as práticas pagãs das mais abomináveis, das mais absurdas. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio, conforme está escrito em Ezequiel 44. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus ao céu. Observe que detalhe interessante, né? A glória de Deus se retira do templo, vai para o Monte das Oliveiras, e o próprio Jesus é ali que ele ascende ao céu. Terceiro, sobre o segundo templo. Ciro da Pérsia, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois, partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso a gente pode observar em 2 Crônica 36, verso 20. Primeiro subtópico, o segundo templo. Conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, já que o profeta dizia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus, dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. Conhecido como o Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo, muito tempo depois. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo. Também de Salomão, quando na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. É aqui que a profecia vai se cumprindo, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isto aqui vai cumprindo-se em Jesus. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Estava ali Jesus, pessoalmente, fisicamente. O templo desempenhava várias funções em Israel, como o lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina. Era o centro espiritual da nação, justamente pelo fato de Deus estar lá. Nosso quarto tópico, sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Primeiro subtópico, explicação teológica. Jesus disse assim: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas 11, 31. Porque Jesus cita isso. Salomão era o construtor do templo. Ele declarou-se maior do que o templo.
Mateus 12:6, ele diz: está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, ele disse, Marcos 2:5, filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente. Mateus 24:2, Marcos 13:2. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21:6. Dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anuncia aqui o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Mateus 23, versos 38 e 39. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substitui, de uma vez por todas, o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção, que temos o perdão dos nossos pecados e que temos aí a condição de ter uma comunhão ativa com Deus. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Observe, por exemplo, o que está escrito em João, capítulo de número 14, versículo de número 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Observe que Deus passa a morar no homem. Deus passa a morar na mulher que o ama e que guarda a sua palavra. Observe também, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, hoje a presença, a glória de Deus, ela não se limita a um prédio, a uma estrutura arquitetônica construída pelas mãos humanas. Deus sempre quis, sempre almejou habitar conosco. E essa habitação ele sempre quis que fosse algo mais próximo, mais real, e agora se cumpre em Jesus. Quando cremos em Cristo e o amamos e guardamos a sua palavra, o Senhor vem e faz habitação na nossa vida, em nós mesmos, em nosso próprio corpo. Isso é muito importante. Na verdade, então, diante de um Deus santo que nos revela o desejo e a intenção de habitar em nós, devemos, portanto, andar em santidade e não profanarmos o templo que é o nosso corpo. Concluímos dizendo que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. Nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Como diz Romanos 10, verso 3, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E o chamado de Deus nos dias atuais é para que o homem se sujeite à sua justiça, ou seja, se sujeite a Deus. Sujeitai-vos ao Senhor, porque Ele deseja estar conosco para sempre. Amém? Que Deus abençoe. Vamos viver para a glória do Senhor e sermos abençoados. Amém.